Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um evento do Elas no Processo. Professora Clarissa já chegou. Deixa eu convidá-la aqui. Professora Clarissa, envia para mim a solicitação para você poder entrar aqui com a gente. Ela. Ótimo, maravilha. Estamos providenciando o ingresso aqui da professora Clarissa. Iremos receber então hoje, professora Clarissa Bom Diniz dia! Guedes, Opa, minha no câmera nosso aqui deu. Elas Debatem. Tudo bem, Flávia? Bom dia, Tudo jóia? Clarissa. Bom Ó, Thaís já tá dia! aí, ó, Thaís Barbosa. Oi, O Thaís, que pessoal já tá entrando beleza! aí. Ah, A Asma, todo mundo entrando aí olá, tudo para bem? poder nos encontrar nessa manhã, né, Clarissa? Que delícia! Obrigada, viu, Flávia, pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui, principalmente por se tratar de uma iniciativa, né, do Elas no Processo. Eu acho muito importante a gente mostrar do que nós somos capazes, né? E Exatamente, exatamente. vamos Todo romper mundo chegando. com a invisibilização, né, das profissionais Exatamente. femininas. Quando a gente fala nisso, não sou eu ou você. É claro que, eventualmente, graças a Deus, muitas hoje se encontram numa situação de igualdade, mas essa é uma iniciativa de vocês que eu acho que supera uma visão cultural. É isso que é importante, às vezes, as pessoas entenderem, né? É muito fácil a pessoa falar assim, eu não preciso disso, eu não preciso mostrar do que eu sou capaz, eu já tenho essa oportunidade. É Mas verdade. isso é um contexto geral que a É gente precisa verdade. olhar. Então, eu acho Com muito legal. Estou certeza. muito feliz de estar aqui. Eu que tô. Então, queria formalmente aqui te receber. Já queria mandar um abraço afetuoso para todo mundo que está entrando aí no nosso mais uma edição, né, do evento Elas Debatem. Hoje, então, nós vamos tratar de estándares probatórios com a professora Clarissa Diniz Guedes. E aí, professora Clarissa, eu vou te apresentar rapidamente, não vou poder falar do seu extenso currículo, mas, Imagina. enfim, professora Clarissa, ela tem graduação pela Federal de Juiz de Fora, é professora da Federal de Juiz de Fora, tem mestrado em Direito Processual pela nossa UERJ, doutorado pela USP e agora é pós-doutoranda pela USP. Não é isso, professora Isso Clarissa? mesmo, Não isso sabia, mesmo. essa parte eu perdi. Você é muito rápida. E quando a gente estava no Elas conversando sobre a programação dos próximos eventos, eu rapidamente pensei em você, como você sabe que eu sempre penso, sempre quero ter você em tudo que faço, fico me policiando, porque sei que uma coisa que a gente tem em comum é aquilo de equilibrar vários pratos, e aí eu não quero também, eu tento dosar para não prejudicar o seu equilíbrio tão instável dos seus 1000 pratos. Mas eu falei, vou tentar, vou arriscar. Porque além de um lado, sabe, Clarissa, e quem me conhece sabe que eu não fico rasgando cedo à toa. Além de um lado, você ter um apuro técnico, uma bagagem muito grande, e acho que o que nos une, eu acho que é essa seriedade pela academia, né, pela produção científica de qualidade. De outro lado também, eu acho que você espelha tanto o que esse nosso coletivo busca e representar, que é a mulher de verdade, né? Aquela cientista que não está ali na bolha, que tenta se dividir em vários papéis e que eu, pelo que eu te conheço, sei que você tenta dar o seu melhor em tudo. Eu costumo brincar, a Clarissa, ela não entrega esboço, né? Ela sempre entrega a versão final de tudo. Eu ainda não consegui descobrir como, Imagina. mas no dia que eu descobrir vai ser a reviravolta. Eu acho que é igual o segredo das receitas da minha mãe e do meu marido, que cozinham super bem de hobby, que a gente nunca consegue repetir a receita. Depois eu tenho que descobrir qual é a receita da Clarissa. E de Imagina, Flávia, eu não sei de brinde, onde você tirou isso. é verdade, e de brinde, Clarissa ainda tem carisma, né? Eu acho que a gentileza, ela inspira essa gentileza
essa fraternidade que acaba apaixonando todos à volta, à primeira vista. Então, quando eu tinha que escolher alguém, eu pensei de cara em você. E em seguida também, daqui a 2 semanas, a gente vai receber a professora Valesca da UFES, que são pessoas que eu tenho uma estima enorme como profissionais e como pessoas. Então é sempre bom a gente juntar útil ao agradável. Ter conosco pessoas que nós admiramos, termos ocasião de aprender com elas e, lógico, um plus que é ter pessoas que nós gostamos, que a gente quer estar perto. Então, a gente aqui, eu então te vejo, tanta saudade que eu tenho de você e tenho a oportunidade de falar do que a gente gosta, que é direito processual e um tema tão importante, né? Que é estándares probatórios. Meu Deus, Flávia, como é que eu vou falar depois de tudo isso? Como é que eu vou demonstrar esse Mas carisma tudo que verdade. E tem uma coisa também do Elas, antes de eu te passar a palavra, que eu acho assim, quando eu tava aqui me arrumando tudo, eu tava pensando assim, eu acho que eu não estaria sendo justa se eu não lembrasse de um evento. Eu teria vários para falar, sabe, Clarissa? De tudo que eu admiro em você, de tudo que eu acho que você vem tanto a calhar, né? Eu acho que você é o número que a gente do Elas calça, mas eu acho que eu nunca vou me esquecer do seguinte, dentre aqueles 1000 convites malucos que eu sempre tô te colocando em tudo, né? Em todas as frentes, mas eu lembro que a gente fez uma edição do Diálogos do Código de Processo Civil presencial ainda na UERJ. E aí você aceitou, você veio de Juiz de Fora. Para quem não conhece a UERJ é um gigante de cimento, né? E então, assim, para você andar do estacionamento até o hall de elevadores, acho que dá quase 1 quilômetro. Aí depois você tem que subir uma rampa necessariamente, pelo menos um lance de rampa, né? Ou de escada. Depois você anda um corredor quilométrico até o Salão Nobre. Então, assim, não é para os fracos, mesmo em condições normais. E você estava grávida. E lá foi você com uma barriga enorme, lindíssima, grávida, deu palestra brilhante, enfim. Aquele show que a gente já está acostumado. Foi um pouquinho mas com esse antes do Gael plus aí, nascer. Com Foi o na seu semana. estagiário, com o seu monitor. Então, queria dizer que é isso. Eu acho que você é gente que faz. Eu não vou dizer que é gente como a gente, porque nem todo mundo consegue, né? Mas eu acho que a gente que faz, acho que você pega a vida ali, o touro da vida pelo chifre e fala, vem aqui que tá na minha vez, eu não vim aqui a passeio, então fica aí no seu canto, que tá na minha passagem aqui por baixo. Então, queria só registrar isso tudo, tá? Esse pouquinho, quer dizer, e dizer que é uma alegria. E esse tema é um tema que me é muito caro, é um tema que, contra tudo e contra todos, eu, assim como você, o professor William Santos Ferreira, né? Eu acho que a gente luta aí em favor do direito probatório, eu acho que não só para inglês ver, mas para valer, né? No nosso direito processual. Então, eu acho que essa live, né, Clarissa, não sei se você concorda, mas eu acho que é uma ode, é uma homenagem a nós voltarmos aí às origens e pensar ou repensar sobre qual é a matéria-prima do direito processual, né? Enquanto ciência, o que nós temos de matéria-prima, o que nós temos de bússola no nosso trabalho, né? Então, eu acho que é muito importante essa reflexão, eu não poderia chamar outra pessoa que não você. E aí eu começaria te perguntando o seguinte, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Vou começar aí numa pergunta difícil. Você acha que tem relação, no meio de tudo isso que a gente está vivenciando, dessa cacofonia aí que a gente está vivenciando, você acha que tem relação entre prova judicial e verdade? Bom, Flávia, primeiro, antes de tudo, eu tenho que lhe agradecer novamente todo esse prestígio, não só pelo convite, suas palavras tão gentis, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz com essa honra mesmo de poder falar sobre um tema que eu gosto tanto, como você falou, a gente está falando agora mesmo, né, no WhatsApp, é um tema que vem sendo amplamente debatido na academia, mas que esse debate ainda não redundou, me parece, na prática judiciária. Então, às vezes todo mundo pode falar, nossa, mas vai falar sobre prova de novo. Não, vamos falar sobre prova, porque isso precisa penetrar
no âmbito da prática judiciária. Senão não faz nenhum sentido a gente estar aqui discutindo na academia. Então, fico muito feliz também com a presença de todos aqui. Eu já nem não consigo enumerar, a Thaís me orientando, a minha amiga queridíssima que está aqui, a Thaís Barbosa. Vi que a Laís Lopes também, que publicou comigo justamente sobre o recorte desse tema na revista da UERJ, também está presente. A minha queridíssima professora Flávia Lovise, né, que é a quem eu rendo todas as homenagens aqui, não tenho nem o que falar de vê-la aqui. Ludmila me orientando, enfim, tem vários aqui, Gabriele. Eu fiquei muito à vontade porque, ao contrário do que você diz, eu não sou como você, não dou conta de tudo. Essa é a minha primeira live no Instagram e eu estou me sentindo em sala de aula aí. O Felipe Afonso, a professora Marcela, então são colegas queridos, eu me sinto pouquíssimo constrangida, porque isso é uma coisa interessante sobre mim, né? Toda vez que eu vou dar uma aula numa turma nova, eu fico constrangida. Eu não sou uma pessoa que tem essa naturalidade, né, para falar com o público, não porque seja tímida, eu não sou nem um pouco tímida, mas você falar com um público cujo interesse você não conhece é mais difícil do que você falar com um público que você já conhece, que você já está habituado, como acontece na sala de aula, que você tem mesmo, né, uma afinidade, você já sabe quais são os debates e os interesses. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. E essa realmente é uma pergunta que todo mundo pode falar, qualquer coisa que você for falar sobre prova, você tem que falar sobre prova e verdade. A gente sempre parte disso e eu acho que os estándares probatórios, eles têm extrema relação com essa conexão entre prova e verdade, que por muitos, inclusive no processo penal, é negada, e aí nós vemos, o professor Leonardo Greco expressa bem, né, as linhas, né, as correntes demonstrativas, persuasivas, o Tarufo fala das correntes céticas em relação à verdade. Eu acho que não há como negar a relação entre prova e verdade. E os estándares probatórios, eles são a confirmação disso. Pode parecer que não, por exemplo, o Salvatore Patti diz, olha, o estándar de preponderância é um estándar insuficiente, então ele se afasta da verdade. Mas só da gente falar que ele se afasta da verdade, a gente está relacionando o estándar com a verdade. Você entende? Então, chega um ponto que essas correntes extremistas, né, que eu chamo, né, até a Júlia está aí também me orientando do mestrado aqui na UFJF, eu chamo não, mas que a gente identifica com um realismo ingênuo, né, que são correntes que dizem, olha, desculpa, com um ceticismo extremo, né, em contraposição ao realismo ingênuo, você acreditar totalmente na possibilidade de uma verdade, você negar totalmente essa possibilidade, porque afinal de contas tudo é interpretação, então não existe verdade. Se existe interpretação, existe um objeto a ser interpretado por um sujeito, existe uma relação aí que obviamente, né, que está, obviamente, relacionada com uma correspondência semântica ou algo que se aproxime de uma busca da verdade. Quando esse semestre, você falou bem, eu estou agora afastada porque a PUC exige, a USP exige dedicação exclusiva lá no pós-doutorado, então eu estou afastada da graduação. Mas eu não me afastei da UFJF, eu resolvi voltar como aluna. Então, estou fazendo uma disciplina de metodologia no mestrado com um colega meu, que é o professor Marcos Vinícius Shen, e ele passou para nós um texto sobre, justamente sobre a discussão da busca do conhecimento, né? A questão, né, da epistemologia, se você pode buscar a verdade ou a relativização na ciência, né, os relativistas científicos, que é do Álvaro Pires, e ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, olha, ninguém vai conseguir retratar exatamente a verdade dos fatos, as coisas como elas são, ou como elas foram, como elas serão. Mas, numa perspectiva até de escala, você consegue, com certa utilidade, apreender determinados fatos para um determinado contexto, para uma determinada finalidade. Ele dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo do mapa, né? Claro que o mapa não reflete toda a trajetória na sua extensão, nas suas dimensões.
Mas o mapa tem uma utilidade de, a partir de uma redução, te propiciar, né, o caminho, né, saber onde estão as coisas, onde você pode ir, onde você pode chegar. Então, se a verdade não é referência da ciência, se ela não é referência do processo, eu não tenho por que defender, por exemplo, direitos fundamentais, defesa de direitos fundamentais no processo civil ou penal. Né? Então, às vezes me incomoda um pouco, ao mesmo tempo em que eu admito que um juiz inquisitorial no processo penal possa, sim, trazer um viés complicado, né? Porque um reforço do Estado, um reforço da acusação, da visão né? da visão da imputação e tudo mais, mas me incomoda um pouco pensar que não ter a referência da verdade não seria garantista, porque não ter a referência da verdade não é garantista. Exatamente. E aí, até reafirmando o que você falou, Clarissa, eu acho o seguinte, uma coisa é nós reconhecermos a falibilidade humana e os limites que o conhecimento humano e que as habilidades e aptidões humanas têm de recompor, reconstituir a verdade nua e crua como ela é, né? Mas daí a nós peremptoriamente abrirmos mão do valor da verdade enquanto norte, enquanto bússola, eu acho que, antes de mais nada, empobrece a ciência processual. Eu não sei se você tem essa noção. Eu acho que empobrece a ciência processual e o nosso trabalho, em última análise, também. Então, eu acho que acaba sendo um retrocesso para o direito processual enquanto ciência. Uma coisa é circunstancialmente, acidentalmente, nós vermos ou que não conseguimos ou que por outras razões nobres, valorosas e valiosas, a gente não vai... enfim, a gente vai ter um limite, né, a essa busca, ou ela não se mostra razoável em termos de esforços, mas isso não coloca em xeque o valor da verdade como matéria-prima da nossa ciência. Não sei se você tem também essa percepção ou não. Sim, né? sim. Concordo plenamente, estou plenamente de acordo e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, até o professor Beron Rocha fez uma pergunta aqui que é muito, muito interessante. Oi, Márcio, tudo bem? É o Márcio Faria aí. O Márcio, Verão, todo mundo aí. A respeito da atribuição, né, da busca da verdade pelo julgador. Ele faz a pergunta no processo penal, mas eu tenho uma visão bem parecida, não parecida, mas eu tenho uma visão próxima no processo civil. O fato de a verdade ser importante não significa que ela seja atribuição do juiz. Me parece que existe aí uma confusão exatamente por causa disso, porque a verdade não é o único objetivo a ser buscado no processo. Então, o método de busca da verdade é também importante na perspectiva epistêmica. Se eu permito que as partes no processo civil, que são quem tem mais condições de esclarecer os fatos, debatam sobre eles, ao invés de partir de uma premissa de má-fé ou de que elas vão manipular o juízo, né, eu tenho maiores possibilidades de falsear as hipóteses alegadas. E no processo penal, com muito mais razão, se eu já tenho todo um aparato voltado para a investigação, e esse aparato, não nos iludamos, ele é parcial, ele tem que ser, porque se eu parto da hipótese acusatória, eu sou parcial e essa é a minha função, não significa que isso seja antiético da parte da Polícia Judiciária. Então, se já existe esse aparato, e até por conta do que eu vou falar agora, que é o standard como limitação probatória e a questão, né, do desequilíbrio estrutural no processo penal, eu não posso permitir que o juiz também se sugestione por essa hipótese acusatória e passe a investigar, né? Porque isso muito mais vicia a busca da verdade, além de comprometer a imparcialidade, mas o juiz investigador, ele mais vicia a busca da verdade do que contribui para ela, por mais que a gente tenha a noção de que não. Por mais que a gente possa ter uma noção de que a autoridade do juiz, de que ele se reveste, vai permitir, né, a imparcialidade dele, vai permitir que ele desvende a verdade. Ao contrário, o viés acusatório vai prejudicar
a imparcialidade dele. Então, que isso fique muito claro. E nessa medida, o estándar probatório, ele é uma limitação e, ao mesmo tempo, ele é uma solução para a busca da verdade no seguinte sentido. Quando eu fixo um parâmetro, né, uma gradação para considerar provada determinada hipótese, ou seja, um nível de constatação, eu digo, olha, eu preciso de um grau determinado de prova para considerar demonstrada uma determinada hipótese. Eu estou assumindo aquilo que o Larry Laudan chama de núcleo débil da epistemologia jurídica. Eu tenho um núcleo duro, que é a necessidade de se evitarem os vieses, de se evitarem todos os obstáculos à busca da verdade, mas eu tenho também a consciência da falibilidade humana no processo e em qualquer contexto, até científico, para estabelecer um parâmetro mínimo para que determinada hipótese seja considerada aprovada. Então, o estándar probatório, ele é esse parâmetro mínimo, não no sentido de que, olha, o juiz, se ele se satisfizer com esse parâmetro à primeira vista, ainda que haja outras provas a serem produzidas pelas partes, ele vai parar por aí? Não. O ideal é que o juiz busque, né, não ele pessoalmente, mas que no processo ele permita que se busquem elementos probatórios suficientes para que haja prova em abundância. O ideal é o que vai sempre chegar o mais próximo de um ideal de verdade. Né? Eu tenho até uma posição muito assim, talvez polêmica sobre a questão do direito à prova, porque é polêmica no judiciário e na prática judiciária, mas não é polêmica, por exemplo, o professor Leonardo Greco, o Errandia já dizia isso. As provas, quanto mais, melhor. Né? O âmbito de admissibilidade tem que ser o maior possível e a limitação, claro, não pode ser algo irreal a ponto de você produzir prova exaustiva, mas a limitação não pode ser uma limitação baseada na convicção íntima do juiz. Já estou convencido desse fato, Exatamente. Você não tem direito de prová-lo. Né? Mas não estamos sozinhas, porque o professor William Santos Ferreira esteve na minha aula do mestrado e doutorado, acho que foi na semana retrasada, que semana passada foi, enfim, não houve aulas na UERJ, e ele falava exatamente isso. Ele fazia coro com você, Clarissa. Então, se não me engano, ele é magistrado. Não. Veja bem, ele falava... Você ficaria muito feliz se ele fosse. Olha o que ele falava. Ele falava o seguinte, que na dúvida, quando há dúvida, em relação para o magistrado, em relação à pertinência ou não daquele meio de prova, que ele deve deferir. Sim, por quê? Porque sim. não é ele o destinatário único ou o destinatário principal e, enfim, portanto, na dúvida, o mais correto seria deferir a produção daquele meio de prova. Então, acho que veio bem a calhar e me veio, assim, realmente à memória tudo o que você acabou de falar. Então, eu acho que é bom a gente pontuar para a gente saber que a gente não está sozinha, né, Clarissa, nessa fala. E a gente consegue regimentar vozes de peso nesse sentido. Exatamente. Eu até pensei que o professor William, eu já li muita coisa dele, eu pensei que ele fosse magistrado, ficaria feliz, né? Seria ótimo, né? Quem sabe pelo quinto. Sim. Nessa posição de que, na dúvida pela admissibilidade, ela favorece essa perspectiva, né, da prova e a relação com a busca da verdade, essa perspectiva epistêmica, o direito, né, que o Luiz de Paulo Comolho fala, que é o direito de agir e de se defender provando. Você tem o direito de provar a sua hipótese. Então, quando eu falo dessa máxima admissibilidade, não estou falando só do direito à prova contrária, não. O magistrado que está convencido e indefere a produção de um novo meio de prova pertinente, relevante, a propósito de já estar convencido favoravelmente à tese da parte, ele também pode vir a prejudicar o direito dessa parte. Até porque não necessariamente ele vai ficar ali até o final, não necessariamente em sede recursal essa hipótese vai ser considerada aprovada. Então, óbvio que eu não preciso de uma prova exaustiva, chega um ponto que há um limite, a lei processual também estabelece parâmetros até numéricos, como o número de testemunhas e tudo mais, que não são tão inflexíveis assim, mas enfim,
Só para dizer que o standard não é uma limitação nesse sentido, de que já estou satisfeito, o standard está atingido, não são necessárias mais provas, né? E existem situações em que ele sequer é necessário, porque a hipótese fática não tem uma contraafirmação ou não tem uma contraprova. Então, às vezes, a prova é tão abundante que eu não preciso recorrer ao standard probatório. Mas o standard probatório é muito importante porque ele é o meu último recurso antes da aplicação de uma regra de presunção, que é a regra decorrente da distribuição do ônus da prova. Então, ambas são limitações que incidem sobre o juízo fático, no sentido de julgamento, de decisão. Muita gente fala que o procedimento probatório tem, né, as fases de postulação, admissão, produção e valoração. Eu incluiria a fase de julgamento, que é a fase decisória, porque aqui, e até o professor Gustavo Badaró divide essa fase, né, na decisão, na justificação, mas porque aqui nesse momento do julgamento, eu já tenho o resultado probatório, possivelmente o juiz já valorou esses elementos probatórios, mas ele ainda precisa ver se essa valoração se encaixa naquilo que é necessário para considerar comprovada a hipótese fática. E é aí que eu nego, mais uma vez, um sistema de persuasão racional, uma convicção íntima. Por quê? Porque a convicção íntima do magistrado, ela está muito ligada à valoração e àquilo que ele acha intimamente. Por exemplo, o magistrado penal, ele pode achar que o sujeito cometeu o crime. Mas se existe, né, uma hipótese argumentativa ou probatória contrária com razoável pertinência, ele não pode condenar. Então, ele condena contra a própria convicção. A mesma coisa num juízo de preponderância civil, né? Ele pode achar que a prova preponderante é favorável ao autor, mas ter sérias dúvidas se aquilo de fato aconteceu. Se a prova preponderante é suficiente, isso é melhor do que ele julgar com base na inversão do ônus, na distribuição do ônus da prova. Porque essa regra, ela é para a hipótese de prova insuficiente. E aí sim existe, ao contrário do que o Salvatore Patti diz, prova insuficiente. Quando eu julgo com base na distribuição do ônus da prova, eu também estou adotando um critério de julgamento, é também uma limitação. Eu diria que nem é uma limitação à persuasão racional, é um momento em que cessa a persuasão racional, ela imperou até o momento em que se considerou não atendido o estándar probatório, e aí começa a aplicação de uma regra que, embora baseada em parâmetros que podem ser de igualdade, de normalidade, daquilo que normalmente acontece, são parâmetros genéricos. Então, a regra de distribuição do ônus da prova, mesmo quando eu aplico a teoria dinâmica do ônus da prova, a presunção contida nela é genérica, é estática. Eu vou presumir contrariamente ao autor ou contrariamente ao réu, conforme determinado fato não esteja demonstrado à luz do estándar probatório exigido para aquela hipótese. Então, o estándar probatório, nesse sentido, ele acaba aproximando a busca da verdade. E também eu não posso dizer que um estándar probatório mais frágil seja menos consentâneo com a busca da verdade do que um estándar probatório mais exigente. Principalmente porque o estándar probatório mais exigente de todos, que é o do processo penal, ele estabelece um desequilíbrio no quantum probatório tal que dificilmente eu vou ter a hipótese provada. Eu acabo sempre recaindo na distribuição do ônus da prova. Então, aqueles que dizem... o Tarufo, num debate com Larry Loudoun, diz isso. Olha, o processo penal está caminhando para uma busca da verdade material e o processo civil caminhando para uma busca da verdade formal, ao contrário do que sempre se disse, né? Eu concordo que não existe essa distinção, verdade formal, verdade material. Não tem muito sentido essa distinção para mim. Porque a busca do conhecimento é contextual. Em qualquer circunstância, na circunstância científica, ela tem relação com a finalidade, com o objetivo, né? Mas também dizer que você estabelecer um estándar muito alto é você se aproximar da prova, não está certo, porque se esse estándar não for atingido, eu preciso aplicar uma regra, que é uma regra estanque, que não tem relação com os fatos concretos da causa.
Ela Entendo. pode ter relação com aquilo que geralmente acontece, com a importância do bem jurídico, mas ela não tem relação com o julgamento daquela causa. Então, E, Clarice, se você tivesse que dizer, assim, em uma frase, você consideraria que o que os standards eles buscariam resguardar, em última análise? olha, eu acho que os estándares probatórios buscam resguardar, antes de tudo, um controle, né? Uma possibilidade de se estabelecer um mínimo confirmatório para uma hipótese. Então, é uma possibilidade de racionalização. Claro que essa racionalização é uma racionalização, vamos dizer assim, mínima, porque ela depende do debate, e a possibilidade desse controle. Então, quando o ordenamento fixa esses estándares, e eles são fluidos e podem mudar ao longo da história, ele fixa para que se tenham parâmetros, é mais um controle de racionalidade na persuasão do juiz. E é por isso que o juiz deveria declinar na sentença que ele está usando determinado estándar. Primeiro, para que se possa discutir se ele usou o estándar correto para aquela hipótese. Segundo, para que se possa discutir o preenchimento, se ele fundamentou e se ele justificou devidamente o preenchimento desse estándar. Mas, antes de tudo, o que o estándar busca resguardar é a distribuição de erros, né? Ou seja, na hipótese do núcleo débil da epistemologia jurídica, ou seja, na hipótese de realmente não se aproximar a apuração dos fatos da verdade, o que eu prefiro? O que o ordenamento prefere? Um erro X ou um erro Y? Ele prefere que se indenize com a preponderância de prova ou que não se indenize na maior parte dos casos? É disso que eu estou tratando. Né? Ele prefere que haja condenação pela responsabilização pelo dano ambiental ou, diante do estado da ciência, que não permite ou não propicia uma prova cabal do nexo de causalidade entre a prática e o dano, né? Ele prefere que não se condene, que não haja responsabilização pelo dano ambiental. Então, essas são escolhas para dizer quais erros, diante da assunção de que há falibilidade humana, quais erros são preferíveis. E essas escolhas são baseadas em valores resguardados pela sociedade e pelo ordenamento. São escolhas políticas, escolhas morais, escolhas éticas, sim. Mas também escolhas que têm em vista um contexto. Qual é esse contexto? Olha, o estágio, a relevância do bem jurídico, o estágio em que se encontra a ciência para a apuração de um determinado fato. É claro que hoje eu exijo um estándar probatório muito maior para a prova da paternidade biológica do que se exigia antigamente, pois tem relação. Também o estándar probatório mais frágil para o nexo de causalidade no dano ambiental tem relação com a valorização do bem jurídico, mas também com as deficiências científicas, né, eventualmente encontradas. Pode ser que no futuro ele não seja mais necessário. Então, e uma questão que eu acho fundamental é também o contexto da relação jurídica processual. Porque o equilíbrio ou não dessa relação vai determinar a escolha de um estándar que eu chamaria de mais ou menos equilibrado. O estándar no processo penal, ele, além de ser um estándar elevado, ele estabelece uma coisa que é interessante, por mais criticável que seja a expressão dúvida razoável, mas ele estabelece um estándar frágil para a hipótese contrária. Então, ele traz o estándar da hipótese principal e ele diz, olha, a hipótese contrária basta suscitar dúvida. Eu já não tenho isso no estándar da preponderância e no estándar do Clear and Convincing Evidence, que é o estándar da prova... meu Deus, fugiu a... Da prova robusta, contundente, meu Deus, como chama em português? Prova clara e convincente, a tradução literal. O estándar da prova clara e convincente, eu posso te dar exemplos depois de hipóteses em que tanto a hipótese confirmatória quanto a hipótese negativa ou a prova do fato impeditivo, extintivo, modificativo de direito vão ter o mesmo estándar.
porque a relação é equilibrada. Né? Não estou dizendo que a relação no processo civil seja igual do ponto de vista social, ou até do ponto de vista de paridade de armas sempre, porque a gente sabe que há desequilíbrios fáticos. Inclusive, quando o Estado está em juízo, grandes corporações, eu tenho desequilíbrios fáticos. Mas o que a doutrina chama, o tarufo, chama de desequilíbrio estrutural no processo penal, é a presença do Estado como acusador, numa situação estigmatizante do réu e a sujeição a uma sanção, que é uma sanção punitiva. Que eu posso aplicar também, por exemplo, a um processo civil de índole, processo não penal de índole punitiva, como é uma ação de improbidade. Então aí, quando eu falo desse estándar desequilibrado, é porque eu estou mesmo atribuindo à hipótese acusatória ou à hipótese do Estado uma prova necessária muito mais forte, muito mais robusta, e em contraposição à mera necessidade de dúvida para a hipótese da manutenção do estado de inocência. Isso tem relação com as nossas escolhas políticas e isso tem relação com o desequilíbrio estrutural da relação jurídica. Então, você não está resguardando só o bem jurídico, que é a liberdade do réu, você está resguardando tudo. Esse desequilíbrio que existe, porque o Estado investiga, porque o Estado tem poderes invasivos, a mesma coisa numa ação de improbidade em que há a possibilidade de um inquérito ou de provas que sejam invasivas, até porque hoje, a despeito das críticas às quais eu me alinho, você aceita até o empréstimo de uma prova invasiva no processo penal para uma ação de improbidade, né? Uma interceptação, por exemplo. Isso já é aceito pelos tribunais. Então, como que eu compenso isso? Eu compenso com um estándar probatório elevado e desequilibrado. Né? Numa ação, por exemplo, de família, eu tenho um bem jurídico extremamente relevante, como dizia o Barbosa Moreira. Tão relevante quanto no processo penal. Eu posso ter uma questão que verse a guarda do menor. Então, para suspender ou mesmo destituir o poder familiar de um dos genitores, eu posso alegar que o lar é inadequado, por exemplo. Preciso de prova clara e contundente. Por quê? Porque o risco ao maior interesse do menor é tão grande se ele estiver num lar inadequado, quanto será se ele for retirado daquele lar. Então, a situação dos genitores é uma situação de equilíbrio no seguinte sentido: nenhum deles, autor ou réu, está defendendo um bem jurídico mais relevante que o outro. Não consigo identificar isso. Né? Então, eu preciso de uma prova clara e contundente de que esse lar é inadequado? Sim. E caso haja essa prova, eu preciso, por exemplo, também de uma prova clara e contundente da hipótese contrária, ou até do fato impeditivo desse lar inadequado. Olha, mas ninguém me paga pensão, né? A pensão tá pendente há 6 meses, como é que eu vou propiciar um lar adequado? Se houver essa prova clara e contundente, também eu posso fazer a contraprova. Então, tem uma hipótese em que os estándares são equilibrados para ambas as situações. Então, é uma coisa muito interessante, porque a relação processual, as partes envolvidas vão, sim, justificar essa existência de um estándar mais ou menos equilibrado, pelo menos na minha visão. Né? Existem pessoas que pensam diferente. Entrou agora o Humberto Santa Rosa também, então a comunidade de Juiz de Fora é cada vez maior. Eu tô vendo um monte de gente aí, a Sabrina, e eu tenho que é uma também a minha cota, né, de mineira de Juiz de Fora, porque meu pai é daí, né, minha família toda é daí, né? Pois então, é verdade. Eu acho que parcialmente, pelo menos, eu também estou engrossando a cota de mineiros aqui na nossa live, né, professora Clarissa? Então, tá vendo, muito Flávia, bom. Com você E o café da manhã hoje foi pão de queijo. Os meus estão até aqui esfriando, porque acabou que meu filho tomou café da manhã mais tarde, enfim. Mas então aqui a gente está até com... O meu café da manhã foi até temático,
já dentro desse ambiente tão gostoso aí dos mineiros. Mas Ai, eu concordo em gênero, número e grau com você, Clarice. Eu acho também que é interessante isso, mas eu acho que o sistema como um todo, ele nos sinaliza sobre a importância da prova, não só no ambiente judicial, né? Eu tenho, pela minha prática e pelas minhas pesquisas também, pensado muito, refletido muito sobre esse movimento de desjudicialização, sobre a colaboração da gente, né, dos cartórios, para o sistema de justiça, enfim, é uma reflexão que eu tenho feito, e a gente vê que eu vejo o próprio legislador muito lúcido em alguns momentos, e às vezes sem querer a gente operador do direito, a gente intérprete, não se apercebe dessas sinalizações que ele mesmo dá, sabia? É interessante isso. A gente fica tão encastelado aqui nas nossas ideias que a gente às vezes não vê o que está muito na nossa frente. Você quer ver um ponto? Você falou de direito de família, eu lembrei. A questão da paternidade, né? A gente vê, por exemplo, que a gente tinha aquele problema da adoção à brasileira, né? Que era a nossa sim. jabuticaba, e que a gente no cartório lidava, e agora bem menos, mas a gente, enfim, no passado até recente, a gente infelizmente tinha casos. E é alguma coisa que nós mesmos no cartório, a gente acaba se treinando para, em alguma medida, detectar, né, qual é a motivação daquele pai que vai reconhecer, né, e uma prática que a gente tem é perguntar, principalmente para as pessoas, né, mais que são leigas e mais humildes, deixar claro, olha, estamos falando de paternidade biológica, ou seja, o vínculo, a gente costuma brincar, né, um vínculo de sangue, Uhum. né? E eu acho que com isso, por exemplo, a paternidade socioafetiva, ela veio muito para cobrir, vamos colocar assim, essa parte de você ter no registro de nascimento a figura paterna, mas sem, em alguma medida, a gente suplantar a verdade, que é alguma coisa que o ordenamento jurídico trabalha e valoriza em grande medida, né? Então eu acho que a gente enxergando o próprio sistema de justiça como um todo, eu acho que essa sinalização da gente dar valor à verdade, trabalhar a partir dela, eu não sei até que ponto que é um valor, vamos colocar assim, que foi mitigado ou que está em desuso. Eu acho até muito bom que o sistema se aproprie disso, né? Como você vem falando tão bem, e acabe que crie instrumentos e mecanismos de, ratificando a importância da verdade, dar roupagens jurídicas e proteção jurídica para todas as circunstâncias, né? Então eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa dessa lucidez, né? Então não quer dizer que é fim da linha essa missão de busca da verdade. Já devemos buscá-la, devemos, né, erguer os olhos para ela e lidar com ela, nem que seja a gente criando novas figuras ou outros caminhos para chancelar todas as nuances de uma sociedade cada vez mais complexa. Esse é um grande desafio. E uma outra dúvida que eu queria tirar com você: haveria outras limitações ao julgamento de questões fáticas para além dos estándares probatórios que você vinha falando até aqui? Bom, primeiro eu queria só falar que você falou muitas coisas que me fizeram lembrar outras. Quando você falou aí da questão da paternidade afetiva, a gente tem umas pessoas muito queridas aqui, o Edu Galeazzi, lá de São Paulo, minha madrinha, Maria Beatriz, que é advogada aí no Rio. Elogio de madrinha não conta, tá, Flávia? Então, Mas só que olha, mas é o Iapoque e o Chuí te elogiando aqui. E é bom também para o pessoal ver que tudo que eu falei no início é a mais pura verdade, já que a gente está falando aqui de imagina, verdade, a mais pura imagina. verdade. Tem tanta gente, a Letícia, a Brigolini, tanta gente que eu não consigo nem cumprimentar todos. Se eu me esqueci de algum, me desculpem, por favor. Eu me lembrei muito quando você falou aí da paternidade socioafetiva, de duas coisas. Primeiro, um texto que eu li há muito tempo a propósito da coisa julgada e as formas de descoberta da verdade, segurança jurídica e coisa julgada, um texto do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em que ele diz, olha, nem sempre o mais justo é o mais verdadeiro, quando a gente fica nessa busca interminável. Então,
reforço o que eu disse no início, existe relação entre prova judicial e verdade. A verdade é um ideal a ser buscado no processo, mas existem limitações a essa busca. E essa situação da segurança sempre me remete à situação de um pai que reconhece um filho, ou um filho que tem o seu pai reconhecido, e 20 anos depois já se estabeleceu aquela relação. Você busca, né, verificar se há ou não essa paternidade. Claro que eu não estou negando aqui a possibilidade de desconsideração da coisa julgada, nem de busca da paternidade biológica, mas existem circunstâncias em que isso deixa de ser relevante, né? Você tem que analisar o caso para ver se realmente o justo é você buscar a qualquer custo, né, o esclarecimento de um fato. E o outro aspecto, como quando você falou das circunstâncias, foi um debate que eu tive uma vez muito interessante. Comecei a minha aula sobre provas, falando para os alunos da graduação que não existia coelhinho da Páscoa. Que o mesmo fato, por exemplo, um dano ambiental, poderia gerar prova suficiente para o sujeito indenizar e prova insuficiente para ele ser condenado criminalmente. E naquela época, o debate sobre o estándar probatório ainda estava muito raso. Inclusive, não sei se você sabe, hoje nós temos autores que não acreditavam no estándar probatório, que diziam, não, a busca da verdade, ponto. E que hoje já compreendem como a fixação de um estándar probatório contribui para a racionalidade na busca do juízo fático, né? E é claro que justamente por isso existem várias outras limitações, e a gente sabe de várias outras. A admissibilidade da prova, a prova ilícita, a produção da prova, a prova tem que ser produzida em contraditório. E existem limitações ao julgamento mesmo, de que o ônus da prova e as regras de presunção são exemplos típicos. Então, eu diria até que o estándar probatório é uma limitação à tomada de decisão sobre o fato muito mais branda do que a regra de distribuição do ônus da prova e do que a regra de presunção, né? E a regra de presunção, idealmente, ela teria que ser aplicada tanto no juízo de valoração quanto no julgamento. Ela teria que ser aplicada no contexto probatório, mesmo uma presunção legal, né? O ideal seria que houvesse outras provas e que ela servisse como um elemento de convicção. Olha, tem essa presunção aqui, mas tem outras provas, a presunção reforça ou ela é desmentida pelo conjunto probatório, né? Então, existem outras limitações, sim, ao julgamento fático. A gente não pode se iludir e nem dizer, olha, não existe estándar probatório porque ele é fluido, porque ele não é objetivo e também porque ele limita a busca da verdade. Não, ele não limita, ele é um parâmetro mínimo, né? Ele é o mínimo necessário. Então, essa é a minha visão. Queria te fazer mais uma pergunta. Explica para a gente o que é um standard equilibrado e, de outro lado, o que seria um standard considerado desequilibrado. Então, isso foi uma noção que eu fui desenvolvendo, nem sei se eu posso extrair isso de alguma produção literária, bibliográfica, mas no raciocínio, na época que eu escrevi a minha tese de doutorado, eu comecei a perceber essas situações em que o equilíbrio da relação jurídica permitia que mesmo o estándar elevado, desde que no conceito dele não houvesse uma indicação da prova contrária, do mínimo necessário para a prova contrária, mesmo o estándar elevado, às vezes precisa ser rebatido por uma confirmação também elevada. Foi esse exemplo que eu dei da discussão sobre a guarda do menor, ou da discussão sobre a destituição do pátrio-poder, do poder familiar. Então, quando eu tento destituir o poder familiar, por mais grave que seja a causa, eu tenho que ter presente também que a consequência é grave. Então, eu não posso dizer, olha, esse menor está numa situação abusiva, então, se tem um indício, tem um indício, eu vou conceder talvez uma medida liminar, e mesmo assim uma medida drástica. Mas se não há prova suficiente, eu preciso ir a fundo. Agora, um estándar desequilibrado, ele pode existir tanto no processo penal quanto no processo civil. Geralmente, no processo penal ele existe sempre por causa do desequilíbrio estrutural. Mas no processo civil, há hipóteses, como a hipótese que eu estudei com a Laís Lopes, que está aqui presente, em que se verifica um estándar
desequilibrado pelo contexto da discussão, pela importância do bem jurídico. Foi no caso da responsabilidade civil do médico, em que eu me Eu acho que deparei. eu estive até na banca da Laís, salvo engano, não foi? Sim, sim, você esteve Foi na uma banca honra, foi dela. ótimo. Depois nós, a partir da dissertação dela e de considerações da minha tese de doutorado, a gente escreveu um artigo juntas sobre o standard na responsabilidade civil do médico. E o que a gente constatou foi basicamente que, justamente por causa da consequência, né, para a profissão, para o exercício da profissão, e também por causa da gravidade da situação, a culpa do médico precisa ser muito bem demonstrada. A gente não encontrou um estándar de prova clara e convincente, porque os tribunais não utilizam, infelizmente, esses termos. Mas sempre uma referência à prova inequívoca, prova robusta da culpa. E a doutrina dizendo, olha, o médico, enquanto profissional, ele está fragilizado por uma estrutura hospitalar, muitas vezes não tão eficiente. E esse tema agora na pandemia está na ordem do dia, né? Sim, No sim. noticiário tem se falado muito, escolhas dramáticas que os médicos têm tido de fazer, enfim. É algo Exato. complicado que tem indicativo até de resvalar para os tribunais, né? Exato. E o outro também aspecto resguardado aí na fixação do estándar é a não objetividade da ciência médica, que também está na ordem do dia. Quer dizer, o que é culpa? Como que eu demonstro que não houve culpa? Então, nessas ações, a gente constatou que existe um estándar desequilibrado no seguinte sentido: exige-se um quantum de prova robusto para a prova da culpa para que o médico seja condenado. Principalmente no contexto em que há responsabilidade civil objetiva, né, do Estado e das entidades hospitalares. E, em contrapartida, existe um quantum de prova mínimo para demonstrar que ele foi diligente. Então, mesmo que eu inverta o ônus da prova, e às vezes é justo inverter o ônus da prova, porque ele detém o conhecimento técnico, ele não precisa provar cabalmente a ausência de culpa, ele precisa provar uma conduta razoavelmente diligente dentro dos padrões exigidos e dentro daquele contexto. Então, você veja, eu tenho um estándar desequilibrado aí que é determinado pelo contexto probatório, por essa conjuntura, por toda essa conjuntura, não só pelo bem jurídico envolvido, que também é muito importante, as consequências de uma responsabilização pelo exercício da profissão, principalmente médica, que às vezes gera, né, grande comoção, né, os efeitos da conduta podem gerar grande comoção, elas são muitas vezes mais gravosas do que uma responsabilidade patrimonial mais trivial, por outro tipo de dano. Então, esse é um estándar desequilibrado também. Então, o bem jurídico em questão, ele é relevante para fins de fixação do estándar probatório, né? Sem dúvida, o bem jurídico é relevante. O que eu não gosto de afirmar peremptoriamente é que ele seja a única questão relevante. E muitas vezes o bem jurídico é relevante, mas ele não vai estabelecer um estándar da prova, além da dúvida razoável, justamente porque eu tenho uma relação equilibrada. É o caso das ações de família, das ações que versem interesse de menor. Muito diferente, por exemplo, de uma relação processual penal ou de uma ação de improbidade em que eu tenho um desequilíbrio claro. E eu posso exigir, né, que o acusador prove além da dúvida razoável e o réu só suscite a dúvida. Entre dois genitores, eu não posso exigir que um prove mais e o outro prove menos no interesse do menor. Então, a importância do bem jurídico é um fator, mas não é suficiente, na minha visão. Uma outra dúvida. Como se dá a relação entre estándares probatório judicial e os estándares científicos estabelecidos para a prova de determinado fato? Eu acho que é uma relação dialógica, né? Uma relação de debate, mas não uma relação de coincidência. Se eu estabeleço uma relação de coincidência, o juiz vira aquela coisa, né, que muitos doutrinadores falam, que o perito é o juiz de branco. Então, o perito afirma e o juiz não tem como discordá-lo.
não é fato, nós sabemos hoje o nosso Código de Processo Civil estabelece a necessidade de um laudo com uma linguagem acessível, em que o juiz e as partes tenham condições de compreender e discutir o método adotado, porque só assim é possível falsear a busca da verdade. Se o juiz não for o perito peritorum, né, ainda que ele não tenha o conhecimento técnico suficiente, mas se ele não conseguir ter uma visão crítica do laudo, muito dificilmente eu tenho o objetivo de busca da verdade atingido. E há situações em que o judiciário acaba mudando o estándar exigido pela ciência. É o caso lá Dauber, que é um precedente norte-americano, em que se admitiram provas para demonstrar que o Bendectin, que era uma medicação para enjoo das grávidas, causava má formação, foi um caso em que se admitiram provas que a própria ciência médica, né, e a indústria farmacêutica não usavam como parâmetros necessários para aprovar ou reprovar um medicamento. Então, havia estudos ali que não eram admissíveis na ciência e isso revolucionou a relação entre o estándar científico e o estándar probatório processual. E pode haver também uma modificação que talvez seja maléfica ou benéfica nas ações para a obtenção de medicamentos do SUS. Muitas vezes os juízes fazem confusão entre o que é um medicamento experimental, o que é um medicamento off-label, e concedem ou deixam de conceder em determinadas circunstâncias o medicamento, e isso reflete no estándar que é diferente daquele estabelecido pela ciência e até pela legislação. Então, existe uma relação de diálogo, né, a ponto de o judiciário poder influenciar, o judiciário, eu digo, todo o processo, né, as partes do juiz poderem influenciar na criação de novos estándares, mas existe uma relação também de se estabelecer um parâmetro mínimo, porque a ciência é útil para você não usar, né, o junk science, aquilo que não é minimamente comprovado e tudo mais. E também o peso daqueles dados científicos para o julgamento daquela causa, né, Sem Clarissa? dúvida. Porque quando você falava, eu não quis te interromper, mas quando você falava da questão da paternidade, e me ocorreu que recentemente, conversando com o que você falou, nós tivemos julgamento aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, coisa de um mês e meio atrás, 2 julgados que foram muito comentados, pelo menos entre nós, né, delegatários, inclusive, em que tanto o Rio quanto São Paulo foi comprovada a ação de negatória de paternidade, em que o pai conseguiu demonstrar pelo DNA, né, que ele não seria o pai, e mesmo assim o judiciário manteve a paternidade no interesse do menor sob a figura da paternidade socioafetiva, que para fins de direito equivale à paternidade biológica. Então, quer dizer, a gente não tem aquela causa e efeito inexorável no sentido de que houve demonstração científica, ato contínuo, você tem um piloto automático de procedência ou improcedência. Então, quer dizer, o justo, ele transcende a verdade e a verdade científica, e esse contexto é um contexto que é um contexto jurídico, né? Um contexto interdisciplinar, mas antes de mais nada de uma ciência social, né? Então eu acho que a verdade ela é uma matéria-prima, mas quem manuseia somos nós. Justamente, né? Porque o fato jurídico, ele acaba revestindo um fato de um outro rótulo, de um outro contexto. O Benito Frosini fala isso, olha, para provar causa e efeito para a ciência, eu preciso de determinados argumentos e de um determinado padrão probatório. Agora, para provar causa e efeito para efeitos jurídicos, para responsabilizar alguém, eu preciso também de aspectos que são aspectos jurídicos, da prova de outras questões, como você demonstrou aí a afetividade, né? Às vezes até os argumentos coincidem, mas mesmo assim o processo pode mudar o método, pode mudar o parâmetro, pode considerar diferente. Mas mesmo quando existe a hipótese mesmo dos argumentos não coincidirem, porque o contexto é outro, justamente. Sim. Verdade. E, Clarissa, eu queria já te agradecer, registrar que foi uma alegria enorme para mim, não só aprender com você, que é sempre muito bom, sobre um tema que eu gosto tanto, ter notícias suas,
mais uma vez, lendo aquelas mensagens de WhatsApp, assim, telegráficas, né, rápidas. Te ver que você tá bem, me enche de alegria. É muito bom essa confraternização com tantos amigos aí. Essa alegria que você inspira, essa leveza, esse colorido que você trouxe para nossa manhã, isso é muito bom. E sobre um tema tão importante, né? Eu acho que a gente voltar às raízes é sempre muito bom. Então, queria eu te te passar a agradeço. palavra para você, enfim, falar com todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Enfim, a palavra é sua aí para esse desfecho, minha amiga. Bom, eu queria mesmo te agradecer. Eu acho que foi muito construtivo para mim o debate e a preparação, porque a gente remexe em temas, em convicções, em reflexões que já fizemos, mas que não são estanques, né? Olha aí o Marcos Lino, gente que eu não vejo há 10 anos, eu não posso aqui também ficar comprometendo muito a minha idade, a idade dos outros, lá do tempo do doutorado na USP, que coisa legal, gente. A Marcela de novo, você me deu uma oportunidade de ter contato também com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que são realmente, fazem parte da minha vida nesse contexto, né, tão difícil que a gente está vivendo. É muito bom te ver. Você relembrou esse momento que eu estava na véspera do Gael nascer, a gente lá, né, no debate na UERJ, que a UERJ é muito querida, você, professor Paulo César, professor Leonardo Greco, Humberto, todos aqueles que participaram. Meu início de vida acadêmico, aí a minha madrinha, que se eu não estivesse lá na casa dela, eu acho que a minha vida seria outra se a UERJ não tivesse democraticamente aberto as portas para mim. E se a minha madrinha também não tivesse aberto as portas para mim em todos os sentidos, que foi uma época ótima, eu era muito jovem e eu aprendi a debater, eu aprendi a ter oportunidade de fazer a minha voz ser ouvida. E foi aí na UERJ, sabe? É uma coisa que a gente compartilha de coração, uma coisa que eu tento fazer em sala de aula, um exemplo que eu tento seguir. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito agradecida a você e a todos que estão aí. Um beijo para você, Estela. A Estela aí. Obrigada, a gente que agradece, Flávia. a gente Muito agradece. obrigada. Você fica aqui, eu acho que o exemplo aí de uma pesquisadora, mãe, mulher, para essa nossa comunidade tão querida do Elas no Processo. Imagina. A casa é sua, a Espero casa do Elas é contribuído. sua, a casa da UERJ é sua, você sabe disso. E onde eu estiver, minha amiga, você sempre vai ser chamada a estar. Pode ter certeza. Pode ter certeza, viu? que eu vou, tá? Um beijão. Um grande aí. beijo para você, se cuida, Obrigada. viu? Até Vocês breve. também. Um beijo, Um beijo Flávia. a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.